Olá, tudo bem com você? Eu espero que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja habitando em seu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Epístola aos Efésios. O primeiro pensamento de hoje nos diz o seguinte: a unidade, maturidade, fé em Deus, amor pelo diferente, comunhão com o Espírito Santo só será possível em Cristo, ou seja, se estivermos ligados a Cristo. Essa epístola ela foi denominada como uma das epístolas da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Um grande poeta e filósofo do século passado, Samuel Coleridge, diz o seguinte a respeito dessa epístola. Ele disse que era a mais divina composição literária. Alguns a chamam de Epístola do Terceiro Céu de Paulo, pois ela vai da profundeza da ruína do ser humano até a altura da redenção de Deus. Paulo ele leva o ser humano pecador até a redenção, até chegar a Deus, né? Outros chamam de Alpes do Novo Testamento, pois nela se vê Deus ordenando o ser humano subir até a presença dele. Era a epístola favorita, uma curiosidade para vocês, era a epístola favorita de João Calvino. Uma outra curiosidade é que nessa epístola a expressão em Cristo aparece 35 vezes. Essa expressão significa comunhão, relacionamento, e o tema diz assim: a igreja é escolhida, redimida e unida em Cristo. Ela deve andar em unidade, em nova vida, na força do Senhor e com a armadura de Deus. Cristo Jesus é aquele que preenche tudo em todos. A criação inteira está relacionada a Cristo e encontra nele o seu alvo e o seu propósito de ser. Se a gente fosse... seria um tema extenso, né? Mas assim, eu propus aqui pelo menos 3 temas para essa grande epístola. E todos eles estão relacionados à unidade, principalmente à unidade com Cristo. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a cidade de Efésios. Era um centro comercial muito importante, político, religioso. Esse centro tinha ali um porto, né, que é muito importante para as cidades da época. Mas tudo isso tinha uma estreita ligação com a questão religiosa. Por quê? Éfeso, a cidade de Éfeso, abrigava o grande templo da deusa Ártemis, ou, como era chamada, Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, você já imagina o tamanho desse templo, né? A igreja em Éfeso. O cristianismo chegou aos Efésios provavelmente com Áquila e Priscila, na breve parada de Paulo na sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 18 e 19. Na terceira viagem missionária, Paulo ficou quase 3 anos com os irmãos. E aí deu tempo dele comunicar o evangelho àqueles irmãos e espalhar aquele evangelho pela província romana da Ásia. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja de Éfeso. A gente não sabe por quanto tempo, mas ele ficou um período ali liderando a igreja de Éfeso. Agora nós vamos para a ocasião dessa epístola. Bom, ela foi escrita da primeira prisão de Paulo em Roma, onde morou por 2 anos como prisioneiro de uma casa que ele alugou. Em Efésios 3:1 dá essa ideia. A escrita foi entre os anos 58 e 60 da era cristã. O portador dessa epístola, quem levou essa epístola aos Efésios, foi Tíquico. Isso, a própria epístola de Efésios 6, verso 21, dá essa ideia. Mas qual foi o propósito da epístola? Por que ela foi escrita? Essa epístola ela queria mostrar os privilégios e o compromisso
que, como igreja de Cristo, eles possuíam. A gente tem privilégio por estar na presença de Deus, mas a gente também tem compromisso com Deus, com a sua palavra, com as suas verdades, com os seus mandamentos. Então não é só privilégio, também temos os nossos compromissos, assim como eles tinham, e o propósito dessa epístola era também mostrar isso. Um outro propósito da epístola era mostrar que eles não deveriam mais viver como antes. Paulo encoraja aqueles irmãos a abandonarem as práticas antigas do pecado e buscar uma nova vida, uma vida agora de santidade. Por que isso era importante? Porque eles estavam vivendo dentro de um grupo de pessoas que ainda praticavam as coisas erradas, porque eles não foram tirados do mundo, né? Assim como nós hoje, aplicando para nós hoje, assim como nós hoje não somos tirados do mundo, mas quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que acontece? A gente busca se livrar das práticas erradas que cometíamos no passado. Um terceiro propósito dessa carta era resolver a falta de unidade entre os judeus e os gentios. Paulo mostra Jesus promovendo a união entre os povos, através do seu sacrifício, tornando os dois um só corpo. Ele vai falar da questão do corpo, da igreja, e ele vai falar que não há mais judeu, gentio. Há agora um só corpo. O ser humano é tendencioso a fazer essa diferença. Ele quer, nós, vamos cortar na própria carne, nós temos a tendência de fazermos essa separação. Fulano, aquele grupo é melhor do que aquele outro grupo. Seja ele na questão religiosa, seja ela na questão política, a gente sempre tende a separar em grupos, porque nós também temos a tendência de nos adaptarmos a determinados grupos, estarmos em determinados grupos. E a ideia é que o nosso grupo é sempre melhor do que o outro. Isso é muito complicado. A gente não pode pensar assim. Existem pessoas diferentes, é claro que vai existir grupos diferentes, porque cada um vai se associar ao grupo que ele acha importante, que tem mais a ver com ele, mas não é por isso que eu tenho que discriminar o outro grupo, que eu tenho que dizer que o outro grupo não presta. Por exemplo, se eu tenho um time de futebol e todos os outros times não prestam, todos os outros times sempre vão jogar mal, todos os outros times... Então, assim, um exemplo para vocês que acontece em todas as áreas da vida. A minha família é melhor, o meu grupo de trabalho é melhor. Então a gente tem essa tendência. Então, aqui ele está tratando dessa questão entre os judeus e os gentios. Essa separação que havia, Paulo está querendo juntar. Em Cristo somos um só corpo. Agora nós vamos passar à estrutura e o conteúdo da epístola. Essa epístola contém muitas doutrinas básicas da fé cristã. Por exemplo, ela vai falar sobre Deus, ela vai falar sobre Cristo, a questão da cristologia, estudo sobre Cristo, a fé, vai falar de graça, de redenção, de reconciliação, de pecado, da igreja, ética e por aí vai. Em resumo, a carta aos Efésios fala da igreja gloriosa de Cristo. Essa igreja que tem a característica de Jesus. Essa é a igreja gloriosa, não uma igreja terrena e não uma placa denominacional, mas a igreja de Cristo, é a igreja que está com Cristo. E a igreja que está com Cristo é uma igreja que será gloriosa. E de certa forma, já percebemos esses efeitos da glória de Deus em nós ainda hoje, ainda quando estamos aqui na terra, porque podemos desfrutar da paz que só Jesus Cristo pode nos conceder. Uma paz que o mundo não entende, uma paz que as pessoas que não receberam a Cristo não entendem. Como é que sofre tanto, como é que passa por dificuldade e ainda consegue preservar essa paz? Porque Cristo enche o nosso coração de alegria por sabermos para onde vamos e que um dia iremos encontrar com Ele. Então tudo aqui é passageiro. E tendo consciência disso, a gente fica em paz, a gente vive em paz, a gente vive melhor.
no relacionamento com Deus, no relacionamento conosco mesmo, né? E no relacionamento com o nosso próximo. A epístola ela é dividida em 5 grandes tópicos, com seus subtópicos. Então vamos a eles. O primeiro tópico que eu separei aqui é a saudação. Vai do capítulo 1, verso 1 e 2. E eu separei esses 2 versículos para a gente falar aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui como de costume, Paulo ele vai fazer uma saudação, né? Ele vai saudar aqueles irmãos que estão ali, naquela localidade, e desejar a graça e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Paulo está sempre fazendo essa conexão de Deus e Jesus, mostrando de que Deus ele está falando. Ele está falando do Deus de Jesus. Não é qualquer Deus. Não é o Deus da Diana dos Efésios, mas é o Deus de Jesus. Por isso ele faz questão de dizer da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico vai tratar sobre a posição dos crentes. Vai do capítulo 1, verso 3, ao capítulo 3, verso 21. Essa posição dos crentes está subdividida em escolhidos e selados. Os crentes são escolhidos e selados, que é salvos pela graça, unidos em um corpo, não em muitos corpos, né? Não há divisão, mas unidos em um corpo, e são iguais nesse corpo. Isso é muito importante que se diga. Iguais. Não há questão de um suplantar o outro, ser superior ao outro. Não, Paulo está falando da igualdade no corpo de Cristo. Então não há ninguém melhor. Somos iguais para Deus. O versículo que eu separei, os versículos que eu separei, está em Efésios 2, de 4 a 9, e diz o seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós percebemos nitidamente o apóstolo Paulo nos colocando na mesma posição de Cristo, ou herdando aquilo que Cristo conquistou para nós. Então Deus ele ressuscita Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, nós estaremos com Cristo, estaremos numa posição privilegiada com Cristo, mas ele usa a expressão em Cristo para mostrar que nós estamos unidos com ele. E é por ele que nós conseguimos assentar nos lugares celestiais. Então não é por méritos próprios. Não é por méritos próprios. Então, porque Deus ele é rico em graça. Ele é rico em dar. E aí a gente tem, né, um problema com a graça, porque a gente não entende muitas vezes que nós recebemos a graça de Deus sem precisarmos dar nada em troca. A graça, ela nos foi dada. E a gente, como ser humano, tem um problema com isso, né?
A gente, quando recebe um bem de alguém, a pessoa fez um favor para você, a pessoa te deu alguma coisa que você estava precisando, você se sente agora no dever, na obrigação de retribuir isso, como forma de compensar, como forma de pagar aquilo. Né? É como se você estivesse agora em dívida com aquela pessoa e você precisasse pagar. Mas a graça de Deus não é assim. A graça de Deus, nós precisamos recebê-la como um dom, como um presente, e não ficarmos preocupados em pagar nada. Não precisamos ficar preocupados com isso, apenas crer em Cristo é o suficiente, é o bastante, e as demais coisas, como diz Mateus, vão ser acrescentadas. Nós somos salvos pela graça. Isso não é mérito próprio, é dom de Deus, é Deus que dá. Para que a gente não se glorie, senão a gente ia ficar cheio de si, né? Poxa, eu consegui. Terceiro tópico fala sobre a prática dos crentes. Agora ele vai tocar na questão prática do que nós temos que fazer, do que nós devemos fazer. Vai do capítulo 4, verso 1 ao capítulo 6, verso 9, que diz assim: a prática dos crentes em relação a outros crentes, a comunidade de fé, aqueles que pensam iguais na questão espiritual. Em relação aos dons espirituais, como a gente deve lidar na prática em relação aos dons espirituais, ele vai explicar sobre isso. Em relação à vida anterior, como a gente vai lidar com essa vida anterior que nós tínhamos e agora não temos mais. Precisamos regular algumas coisas, precisamos acertar algumas coisas. Não podemos ficar nas mesmas práticas. Em relação ao mal, em relação ao Espírito Santo, em relação à vida familiar, como tratar os filhos, a esposa, o marido, os filhos tratar os pais, ele vai tratar de todas essas questões. E no final, ele vai tratar em relação a senhores e escravos, essa relação aí que existia na época dele, e ele vai tratar como isso deve acontecer, deve ser feito. Aí eu separei um versículo, os versículos de Efésios 4, 22 a 25, que nos diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então Paulo ele vai exortar aqui a questão de abandonar as velhas práticas, de agora andar em santidade, de abandonar a mentira e falar a verdade. Por quê? Tudo isso tem um porquê. Porque agora nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. E nesse corpo nós precisamos seguir as regras de Cristo, aquilo que ele nos manda. E Cristo é da verdade, não é da mentira. Nesse corpo, nesse novo corpo, nós precisamos abandonar práticas erradas e começar a praticar aquilo que Jesus nos ensina. Porque somos membros deste corpo agora, e não membros desgarrados fora do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, nós precisamos mudar a forma de pensar, porque quando mudamos a nossa forma de pensar, as nossas atitudes serão mudadas também. O quarto tópico, ele vai falar sobre a proteção aos crentes. Capítulo 6, verso 10 ao 20. Proteção aos crentes. Proteção contra quem? Contra as ciladas do diabo. E proteção com o quê? Com a armadura de Deus. O versículo vai falar sobre isso, que eu separei aqui. Efésios 6, de 10 a 13, nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora, Paulo vai falar sobre a nossa proteção. Como é que a gente se protege? Contra quem nós nos protegemos? Contra o diabo, contra as ciladas que ele arma por nós, porque ele não está satisfeito. Quando nós saímos da condição que estávamos e agora aceitamos a Cristo, estamos no processo de mudar a nossa vida, as nossas atitudes, ele não está satisfeito. Então ele arma ciladas para que nós venhamos a cair. E como a gente vai se proteger dessas ciladas? Vestindo a armadura de Deus. Os versos aqui não vão falar, mas se você seguir a leitura, você vai perceber que a armadura de Deus é composta de algumas ferramentas importantíssimas. Ela é composta da verdade, ou seja, o crente deve falar a verdade. Ela é composta da justiça. Eu preciso ser justo. Eu preciso buscar a justiça, e fazer a justiça acontecer naquilo que estiver ao meu alcance. O Evangelho. Eu preciso estudar esse Evangelho. Eu preciso estudar a palavra de Deus para poder entender as vontades de Deus para a minha vida. Sem o Evangelho eu não consigo entender as vontades de Deus. Eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível aceitar o que Jesus fez por mim e entender as verdades de Deus que consta no seu Evangelho, na sua palavra. Eu preciso de oração, eu preciso orar. Eu preciso buscar esse relacionamento com Deus. Eu preciso dizer a Ele aquilo que está me incomodando. Eu preciso colocar diante de Deus as pessoas, interceder pelas pessoas que me pedem oração. Eu preciso colocar diante de Deus também as minhas notas de agradecimento. Eu preciso agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Eu preciso exaltar o seu nome e dizer para Ele como Ele é grande na minha vida. Vigilância, eu preciso vigiar. Eu preciso cuidar daquilo que está acontecendo na minha vida. E opa, peraí, isso aí eu não posso fazer. Esse determinado lugar eu não posso entrar. Eu preciso tomar cuidado com algumas coisas. Eu preciso entender o que me causa mal, o que me causa dor. Eu sei o que pode me causar dor. Então eu vou estar perto daquilo que vai me causar dor, ou perto de determinado lugar que eu estou tentando evitar aquelas práticas. Aí não dá, eu preciso vigiar. Eu preciso também perseverar. Por que a perseverança é importante? Porque nós somos seres falhos, muito falhos. Então, vez ou outra, a gente vai cair. A gente vai cometer falhas, erros. Nós vamos ter dificuldades de entender determinadas coisas. E aí eu preciso perseverar. Eu preciso, Deus, me ajuda, eu vou continuar, não vou olhar para trás, eu não vou desanimar, eu não vou esquecer de tudo que o Senhor fez por mim e simplesmente abandonar o Senhor, abandonar as suas verdades, porque eu não consegui perseverar em determinada situação. Não, você precisa continuar naquele caminho. Você precisa... Caiu? Levanta e continua. Vai à frente. Deus está sempre com a mão estendida para te ajudar, meu irmão. O quinto tópico são as saudações finais, que vai do capítulo 6, verso 21 ao 24. E diz assim: Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Saudação maravilhosa, né? Mais uma vez ele atrela Deus a Jesus, é o Deus de Jesus, e ele fala: graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus. Então o meu desejo é que você ame Jesus,
você ame o que Ele fez por você e o que Ele ainda fará. Porque em Cristo nós podemos herdar a vida eterna. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te oriente e te faça entender cada dia mais a sua palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.